Beijo, obrigada, viu? Obrigada a você. Hoje, doutor Luiz Paulo, que ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Sempre Obrigado. nosso. Agora, má postura. As pessoas normalmente não se dão conta que a gente acaba tendo uma postura inadequada no dia a dia mesmo, né, doutor? No dia a dia. E, infelizmente, a ergonomia do dia a dia não nos ajuda, não é? É verdade. Aqui, ó, uma situação clássica. Ainda bem que a gente já começou com essa fotinho aqui sem querer. Sentada na frente do computador, com só uma parte do bumbum apoiado na cadeira. Uma perna esticada e a outra dobrada. É uma postura, infelizmente, comum, né? Ela foi feliz na fotografia em fazer tudo errado, né? Foi feliz em fazer tudo errado, foi bom, né? Quer dizer, aqui nada dá para se aproveitar, né? Nada. Na verdade, nada mesmo. Nem a altura da cadeira, nem a altura da mesa, nem o apoio dos cotovelos, nem o nível do monitor. Enfim... Tudo errado. Tudo errado. Realmente. Temos alguns mitos e verdades. Vamos começar com eles para a gente conseguir já entender o que de fato pode acontecer com essa má postura. Ó, dor na coluna pode indicar doença. Veja bem, dor é um sintoma, é um sinal de defesa do organismo. Dor não é uma coisa comum da gente imaginar que não é nada, né? Entretanto, os distúrbios posturais podem sim ser apenas um distúrbio postural, que é uma coisa fácil de diagnosticar e difícil de tratar. Então, dor, de um modo geral, pode sim indicar doença. As doenças mais comuns estão relacionadas com posturas, mas você pode ter doenças graves e muitas vezes mascaradas por remédios ou você achar que não tem nada. O grande problema do consultório é quando o paciente posterga o fato de ter dor e achar que não é nada. Então, a dor é um sintoma. A dor é um sinal, né? De que Sem algo dúvida. não está legal no corpo, Sem né? dúvida. É o nosso corpo falando com a gente que não dá ouvido. Mas em relação a uma postura, às vezes a gente pode ter uma postura inadequada e inicialmente não sentir dores, né? Quando a gente começa a sentir dor, é porque a situação já se complicou, né? Sem dúvida. O organismo se defende, né? Ele não sabe que existe médico, ele vai se virando, né? E muitas vezes esse se virar tem um limite, né? Quando começa a ter dor. Vamos ver mais uma? Mito ou verdade? A próxima. Cruzar as pernas não é prejudicial para a coluna. Esse problema é um problema grave, principalmente as mulheres, não é? Cruzar as pernas é prejudicial para a coluna. Essa atitude de cruzar as pernas desequilibra a bacia. O quadril, né? O quadril. E aí a coluna passa a ter um desvio para tentar compensar esse desalinhamento. Então, permanecer muitas horas, é claro, né, que não pode cruzar as pernas, mas ter o hábito de permanecer muitas horas com as pernas cruzadas realmente é prejudicial. É que normalmente a gente não só cruza as pernas, mas a gente roda o quadril e se joga com as costas para trás, né? Sem dúvida. Muitas vezes sai com uma perna formigada. Nossa, minha perna dormiu. Claro, há uma compressão de raiz ali. Teve uma circulação sanguínea adequada, né? Isso, exatamente. A gente tem a Gisele aqui, vamos mostrar nela, doutor Luiz? Claro. Vamos mostrar, ela tá com a perninha cruzada, mas ela tá com a coluna, pelo menos inicialmente, assim, olhando, com as costas apoiadinhas na cadeira. Sem dúvida. Apoiar os pés dessa forma, com perninhas cruzadas, está sendo certo? Está sendo ideal ou não? O que acontece é assim, inclusive nós simulamos aqui uma ergonomia de uma estação de trabalho em casa, né? Então assim, nós temos alguns pontos de vista importantes. O primeiro é o apoio da coluna na região cérvico-dorsal, não só da lombar. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma cadeira um pouco maior, para que nós tivéssemos um apoio completo. Isso. Tá. A mesa e a cadeira, elas têm que conversar em termos de altura. Então, ela pode estar com a cadeira baixa demais, mas se a mesa for muito alta, ela não terá apoio nos braços e terá um problema de sobrecarga na musculatura então, que sustenta a coluna. Ela vai ter que elevar o braço para conseguir digitar. Isso. Quando a gente fala de ergonomia, nós estamos falando só da coluna, nós estamos falando de corpo evitar, todo, né? evitar as tendinopatias de membros superiores, né? Olha lá. Uma outra coisa importante é que você tem que observar que a altura, a distância do monitor, né, para os olhos é mais ou menos a distância do seu braço. E a altura do monitor deveria ser uma altura para que force você a olhar para o horizonte, né? Teria que ser mais ou menos essa altura? Por isso que a gente fala em ter estações de trabalho, quer dizer, na verdade você teria um monitor onde você consegue Porque levar. o laptop dificulta isso. Sem Uma dúvida. vez que a gente deixa a tela na altura correta, a parte da digitação fica comprometida. Você imagina agora a história dos tablets e smartphones, como isso mas piorou. Piorou, porque a gente deita assim e você vai
Incrível, Desse incrível, jeito. incrível. Quantidade de pacientes do consultório é enorme, principalmente adolescentes. Né? Então, o ideal para quem pensa na sua saúde postural Sim. é que tenha um computador, monitor separado de teclado. Sem dúvida. Pelo menos sem na dúvida. maior parte do tempo que se usa, Sim, né? sim. O aparelho. E concluindo em relação à cadeira, o apoio, sem dúvida, encostar o mais possível, né? O bumbum nas costas. E a altura, o ideal é que o pé fique encostado no chão com o quadril e o joelho em 90 graus. Mas ela está com esse salto altíssimo. Exato. Significa que tecnicamente a cadeira não está na altura correta. Quando é difícil numa estação de trabalho numa empresa, por exemplo, o que nós fazemos? Usamos aqueles apoios de pé. Que são apoios simples que a gente em casa pode fazer. Sim, claro. Né? Um Quer apoio dizer, apenas para você apoiar a base do pé, a sola do pé. mas ele não é reto, né? Não Como é um reto. banquinho, ele tem que ter uma inclinação, Sim, né? porque quando a cadeira é extremamente baixa, você não consegue ficar com o joelho em 90 graus, você é obrigado a esticar as pernas. E aí esse apoio que funciona. E quando a cadeira está alta demais, a gente acaba balançando as perninhas, também não é adequado. Isso é ruim. É ruim. Agora, a alternância de posições é igualmente importante. Você não permanecer muitas horas na mesma posição. Aquela história de você se movimentar a cada Fundamental. tempo que você trabalha, Sim. para alongar, para Tanto deixar a pra- circulação funcionar. Sim, tanto né? para a questão circulatória quanto para a questão músculo-esquelética. Então, você alternar posições. Faça uma brincadeira, coloca um reloginho Sim, e deu 50 minutos, 45, levanta, vai tomar uma água. Gente, fazer hoje em dia alguma tem coisa. aplicativo para tudo. Pra tudo. Tem aplicativo para você não esquecer de tomar água. Razão. Então aproveita aquele para não esquecer de tomar água. Você já vai tomar água e já faz uma caminhadinha. Que né? custa, não? Não é verdade? Tem razão. Vamos mostrar algumas perguntas que surgiram. Aí o doutor Luiz já esclarece para a gente as dúvidas. Você pode mandar suas perguntas também. A Aparecida pergunta o seguinte: dormir no sofá causa problemas de coluna, doutor Luiz? Depende do sofá. A maior parte das vezes o sofá não é feito Pra dormir, né? dormir. É para passar algumas horas sentado numa posição mais confortável possível. Mas sem dúvida que dormir ou pegar no sono, se você dormir numa atitude anti-ergonômica, certamente você terá dor. Normalmente o sofá, ele é muito mais macio do que o colchão que a gente dorme, Sem né? dúvida. Então a coluna não fica reta, né? Ela não molda efetivamente a posição da coluna. Se você olhar uma pessoa de frente, a coluna é reta. Mas de lado não, a gente tem essas curvaturas normais. Não tê-las, quer dizer, se você dorme num lugar que não No molda... chão, por exemplo. Sem dúvida, muito Né? duro. Então não pode ser muito duro, nem muito Nem mole. muito macio, né? É. Então, Aparecida, se você sente dores, pode ser o sofá. E a culpa não é o sofá, é a Acorda. gente que deita no sofá, né? Acorda. Vamos ver mais uma pergunta? Da Cibele Matos. Pode haver uma relação de hereditariedade com possíveis doenças na coluna? Muito, Muito? muito. Tanto para alterações degenerativas, os desgastes naturais, que podem ser exacerbados por uma hereditariedade, quanto para deformidades. Estou vendo aí que tem criancinha aí, a gente está falando daquelas deformidades mais graves, escoliose e doenças congênitas. Há vários trabalhos científicos que mostram um grande fator de hereditariedade. Então, mamãe, papai tem dor nas costas, tem problemas, pode procurar para a gente pelo menos fazer uma avaliação. Agora, às vezes a família toda tem dores nas costas por excesso de peso. A obesidade modifica o eixo também de equilíbrio do corpo, né? Com certeza. É um dos grandes problemas, na verdade, é um problema de saúde pública. Né? O sobrepeso, ele realmente altera a biomecânica da coluna. Só para você ter uma ideia, a formiguinha carrega 10 vezes o peso dela numa boa. O ser humano não pode carregar mais do que 20% do peso dele. Se a pessoa tem mais do que 20% do peso ideal dele, qualquer obeso tem isso, então já viu, né? Agora imagine uma criança que pesa 30 quilos e a mala escolar pesa muito mais do que a capacidade que aquele corpinho pode carregar. Com o passar dos anos, isso vai trazer prejuízos sérios, né, para a criança? Claro, principalmente se a forma de carregar aquela mochila está adequada. É inadequada, né? A gente sabe que as crianças não gostam da história da rodinha, mas a rodinha é a melhor alternativa, sem dúvida. Aí você vai conversar com algumas crianças, elas dizem, mas o meu colégio tem escada. E aí a gente vê que na escada também, se a criança vai tentar pegar a mala pesada, ela tende a jogar o peso para o lado contrário, o corpo do lado contrário do peso, né? O que Sem também dúvida. prejudica a Claro, coluna, com né? certeza, sem dúvida. É um problema. Nós desenvolvemos, a Sociedade Brasileira de Coluna sempre desenvolve programas justamente com o objetivo de orientar escolas, educadores físicos a fazer exames clínicos simples de serem feitos em crianças para ver se não tem deformidade. Isso
traz um benefício ao longo dos anos muito importante. Então é sempre importante ter a orientação, seja num consultório, seja com um educador físico, da melhor forma de você saber se a criança tem alguma alteração postural. Por mais que a gente diga que a Gisele está sentada de uma forma não tão correta, tem gente que senta bem pior. Muito pior. É que ela, como minha secretária, é bastante treinada já. Até para ela errar tá difícil. Exato. Mas tem gente que mesmo no consultório, mesmo no trabalho, põe o pé na cadeira e senta com o bumbum em cima da perna. Nossa, isso é muito comum. E aí fica formigada a perna, a pessoa não sabe por quê. É uma coisa impressionante. Né? Além de ter uma torção, porque você torce a bascula perna. o quadril. Não é? Altera o eixo da coluna, é uma coisa impressionante. Isso realmente. pode fazer muito mal, né? Sem dúvida. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é? Kátia Michelin. É verdade que as pessoas que têm problema na coluna não podem praticar corrida? No meu caso, eu tenho hérnia na lombar. Ok. Há um grande contrassenso, entre aspas, uma brincadeira de discussão entre cirurgião de coluna, especialista em coluna, o ortopedista, e cardiologista. O cardiologista manda andar, o ortopedista manda andar de bicicleta, por causa da questão do impacto. Então, obviamente, não estou dizendo aqui que caminhar ou correr são atividades ruins, são atividades excelentes. Mas se há um problema, uma alteração degenerativa, um quadro doloroso, um diagnóstico de uma alteração nas articulações de carga, coluna, cervical, lombar, quadril, joelhos e tornozelo, é óbvio que as atividades de carga, de impacto, não são as melhores, não são Quer dizer, as mais quanto indicadas. mais a gente bate o calcanhar, Sim. o pé no chão, mais impacto a minha coluna vai sofrer, né? É natural. Na verdade, a hérnia que ela colocou, isso é um assunto extenso, Amplo, né? Mas é um deslocamento do disco, que é uma bolachinha recheada, né? E ele fica chapado. Cada vez que você pisa no chão, você faz um atrito naquele disco. Então, é uma estrutura que sofre com atividades de impacto. E a corrida, sabidamente, é uma atividade de impacto, mesmo com um tênis adequado e com um preparo físico adequado. Agora, se a pessoa tem problemas, aí pode ser na coluna, ok? Evitar esses problemas. Quando a gente fortalece a musculatura da gente, a lateral, a coluna, as costas aqui, ó. Sim, Quando a gente paravertebral. fortalece essa musculatura e o abdômen, a gente também acaba protegendo Melhora demais. as costas, Melhora né? demais. É isso. Você disse exatamente o que precisa. Quanto melhor a nossa capacidade de sustentar esses discos e esses ossos, menos sobrecarga ele vai ter. Então, num profissional da área esportista, de alta performance, ou mesmo aquele que faz corrida, sem dúvida que ele tem que ter um treinamento para isso. É fundamental. Quer dizer, musculatura flácida sobrecarrega qualquer articulação. Tenha você dúvida. problemas ou não, né? Claro, com certeza. Não tem jeito. Vamos ver mais uma pergunta que surgiu? Maísa, malhei por alguns anos e nunca senti nada. Depois que parei, comecei a ter dores horríveis na coluna. O médico disse que foi à academia. O que fazer para acabar com essas dores? Maísa, talvez você tenha entendido que o seu médico tenha dito que foi à academia. Eu prefiro acreditar que você começou a ter dor porque você parou de ir na academia. Quer dizer, aquela musculatura que estava forte, fortalecida, enfraqueceu. Com certeza. E numa velocidade muito rápida. O ex-atleta, ele perde massa magra numa velocidade muito grande. Perder é fácil, conquistar é mais difícil. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, Maísa, tente retornar a uma prática física leve, gradual e progressiva após uma avaliação médica. Tenho certeza que você vai melhorar a sua dor aí, com certeza. Agora, assim como a gente perde rapidamente esse tônus muscular, parece que o músculo da gente também readquire aquela memória mais rápido. Quando você começa uma atividade física que você nunca fez, leva, sei lá, 1 ano para você começar a sentir visualmente uma diferença. Depois você para um tempinho e volta, em 4 meses você vê que você fala, nossa, mas como melhorou? Sim. Né? Quer dizer, o corpo também tem esses dois lados, sabe? Nosso organismo se defende de qualquer coisa que a gente faça, contra ou a favor dele. Ele vai sempre ter um mecanismo, e normalmente são reações químicas. O organismo ele vai se moldando aquilo que a gente é, na verdade. Se você tem um hábito postural e de atividades de resistência física contínua, que você herdou, que você vem fazendo, jamais você terá problemas. Vamos ver mais uma pergunta? Da Daiane de Fátima, o medicamento antidepressivo serve para tratamento de doenças na coluna vertebral? Puxa, é uma pergunta bastante interessante. Daiane, obrigado. Olha só, depressão é uma doença como qualquer outra, que requer tratamento como qualquer outro.
as doenças depressivas causam dor em qualquer parte do corpo. E muitas vezes são dores intratáveis, dores de difícil tratamento. Em alguns casos, nós fazemos uso de medicamentos que têm uma característica antidepressiva para tratar, inclusive, da intensidade da dor, para que diminua a intensidade da dor. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem um problema orgânico na coluna, uma doença de disco, como a outra moça citou, ou uma outra deformidade, tem dor, mas está numa síndrome depressiva. Essa dor se potencializa de uma maneira importante. Então, só para deixar claro isso, nós não sabemos muito bem por que isso acontece, mas vamos fazer o seguinte, Kátia, vamos pensar o seguinte. Você está com muita dor e hoje você está mal-humorada. A dor aumenta. A dor aumenta. Mas se hoje à noite você comemorar um bilhete na Mega Sena, eu vou martelar o seu dedão do pé, você não vai sentir. É verdade. Todo mundo sabe que isso acontece, mas ninguém sabe por quê. São um conjunto de reações químicas, são endorfinas. A depressão é um problema de endorfina, é um problema químico de endorfina. Então, sem dúvida que o medicamento antidepressivo também é um coadjuvante no tratamento de dor. Ele é um coadjuvante, mas ele não vai, se a pessoa tem uma inflamação em algum lugar, não é ele que vai ajudar. Não. Ele vai fazer com que o cérebro deixe de enviar mensagens que você está sentindo dor. Isso, ele vai entender que aquela dor não é tanto assim. É pouquinho, mas não é se a grande. pessoa tem um problema orgânico, sem dúvida que aquilo tem que ser tratado também. É um medicamento coadjuvante. Isso. Um beijo pra você, viu, Daiane? Vamos ver mais um? Rose, dor embaixo do pé, pode ser algum problema de coluna? Tem paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu não estou sentindo meu dedão, não consigo levantar o meu dedão do pé. E o problema é na coluna. Na verdade, tudo que acontece da cintura para baixo, sentir e mexer, né, tem sede, tem origem na medula espinhal e as raízes que emergem da coluna. Uma alteração, um quadro de dor no pé, mesmo que seja exclusivamente no pé, pode sim ser um problema na coluna. Não estou dizendo que sempre é. Há problemas específicos. Claro, pode ser. Existem alguns pinçamentos de alguns nervos que deixam de irrigar. Eles deixam de inervar, né? Sim. Alguns órgãos, a gente pode ter sentir dor num órgão que tem nada a ver com a saúde daquele órgão em si. Perda de força ou perda de sensibilidade no dedão do pé. Você até anda e arrasta o pé, você não consegue levantar. E acha que o seu problema é no pé. E não é. Então, Rose, tem que buscar um médico para saber direitinho qual é o teu problema. Essa história de usar o anti-inflamatório que anos atrás o médico te receitou e você já sabe o que você tem, isso é furada, porque isso acaba camuflando os sintomas, né? Esse é o grande problema da automedicação e parece que o brasileiro ele foi culturalmente imbuído dessa ideia da automedicação. Isso é uma coisa que a gente precisa combater. Bom, volta e a gente continua. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Vamos mostrar, gente, o jeito certo de você levantar peso. Duvido que a maior parte das pessoas faça o que a gente vai mostrar já. Como vai, Deli? Né, o Tudo nosso bem? organismo, tudo. Por isso que nunca faça nada por sua conta. Consulte sempre seu médico, faça sempre os seus questionamentos. Vai anotando, porque chega na hora você esquece. Um dia você sentiu a dor, no dia seguinte você já não sentiu, chegou no e esqueci de perguntar. Anote tudo direitinho, não saia com dúvida e aproveite e questione se você deve ou não repor o que é seu, que é o caso do ômega 3. Nós nascemos com ômega 3, mas só que nós consumimos no decorrer da nossa vida. Vamos perdendo ao longo dos anos. E fase nenhuma nosso organismo produz mais. Se não produz, devemos ingerir de fonte exterior. Vai continuar sim se alimentando de peixe, que é delicioso. Afinal de contas, no final de semana comer um peixinho vai bem, né? Uma delícia, né? Gostoso. Mas não para ômega 3. Não, porque o peixe que nós consumimos, que é o de cativeiro, já é provado que não produz ômega 3. Aonde encontrar de fonte confiável? Aqui, ó. Top Term, que cuida muito bem de todos nós, olha, há 24 anos, através de alimentos 100% natural. Isso que você ouviu, ômega 3 é um alimento extraído de peixes lá da Noruega, que só vão trazer benefícios para você. Então, o que é que você está esperando? É fundamental. Fonte segura, você tem a melhor Top Term, que te traz livre de metais pesados. Promoção hoje está de arrasar. Lembra que ontem eu falei, você arrasa sempre, mas hoje você vai ligar, vai comprar 6 frascos, vai ganhar o porta-cápsulas, mas você só vai pagar em novembro. Gente, novembro primeiro. Hoje é 11 de setembro. E 21 de novembro. Olha aí. No segundo kit, 50% de desconto e tem lancheira térmica. Aposentado e pensionista tem mais promoção e o frete é de graça. Só tá faltando você ligar. Mesmo porque, gente, falta você ligar para aproveitar e para você, assim como a gente, você sentir na tua vida a diferença. Quando a gente fala que o ômega 3, este que é da Top Term, livre de metais pesados, vai te ajudar, às vezes você não tem noção que uma semana
Coluna é a disposição que chega e fica. Por quê? Porque ele equilibra seu corpo. E depois, os exames vão demonstrar o quanto que o seu mau colesterol, o LDL, vai estar lá embaixo onde ele tem que estar, e o bom colesterol lá em cima, como você merece. Então, liga 5591-8000 e aproveite, ou 0800 770 7900. Top Term é e sempre será saúde. Beijo, Bel. minha linda. Temos mais uma dúvida, quer dizer, tem mais um monte de dúvidas, né? Vamos para mais uma aqui. E é bom, gente, isso aqui é prestação de serviços. A ideia da gente é que quando você chega no consultório, você já saiba o que perguntar. Não tem que ter vergonha, né, doutor Luiz, de fazer suas perguntas, claro, né? Esse é o objetivo, orientação. É orientação sempre, ó. Minha xará, a Kátia, pergunta o seguinte: depois que tive filhos de parto cesárea, sinto muitas dores nas costas. Por que será? Isso é normal? Algumas pessoas, principalmente mais antigamente, associavam a anestesia à dor nas costas, pós-parto, alguma coisa nesse sentido. Aquela anestesia hack, né? Que as pessoas falavam. O que acontecia é que a agulha, há muitos anos atrás, era mais calibrosa e realmente ela machucava os ligamentos, podia acontecer. Hoje em dia isso praticamente não acontece. O mais provável, no caso da Kátia, é que ela tenha desenvolvido algum tipo de frouxidão muscular na parede, tanto abdominal quanto paravertebral, que é aquilo que você citou, após esses partos. Ela não citou se ela é sedentária, né? Sem dúvida que o sedentarismo também é um fator, mas eu não associaria especificamente ao parto. A cesárea, né? Perfeito. E mais a flacidez que ela pode ter adquirido. É o mais provável. Ou excesso de peso durante a gravidez. Sim. Também. Lembrar que a sobrecarga existiu e ela foi uma sobrecarga localizada. Que tira o equilíbrio, o eixo de equilíbrio do corpo, altera completamente o eixo. Vamos mostrar ali, doutor? Claro. Porque, olha, eu acho que um dos momentos que a gente mais peca quando o assunto é postura é na hora da gente levantar um peso. Sem dúvida. Muito legal. Normalmente, o que a gente faz... E agora com essa história de economia de água, balde pra lá, balde pra cá, a coisa tá uma loucura. Tá complicado. Qual a forma errada e correta da gente levantar um peso? Essa maquete é legal porque ela justamente coloca uma situação do cotidiano, que é quando você tem o hábito de, ao erguer um peso, seja ele de qualquer intensidade, de qualquer tamanho, você distanciar-se do corpo. Então, esta é a forma errada, mostrando exatamente a distância entre o tronco e o peso. Quer dizer, eu estou com o meu peso numa distância muito grande do meu tronco. Quando eu levantar isso aqui, eu vou sobrecarregar toda essa região. Sim, e é muito legal porque você consegue perceber nitidamente a sobrecarga. Olha lá. Olha lá. Você consegue ver direitinho o que está acontecendo. Veja como aqui abre. Com a coluna da gente vai acontecer justamente isso. Exatamente a mesma coisa. Quando você aproxima o peso do seu eixo, tecnicamente, você deixa a coluna numa atitude postural o menos traumática possível. Ela fica alinhada, né? Exato. Essa maquete ela só tem um defeitinho, que ela não dobra o cotovelo. Porque o ideal é você aproximar, dobrar, fazer a força, usar o bíceps, aproximar da sua linha. E depois levantar. E aí, exato. Mas mesmo assim, a sobrecarga é muito menor. Ela é circunstancialmente menor. Agora, a gente está falando disso aqui, gente, de uma situação. Imagine você pegando dia criança, não é? várias vezes ao dia. Impressionante. Pega balde, pega vassoura, vai limpar, vai varrer de uma forma inadequada, sem enterrado. Não tem como depois a gente não ter dores, né? Às vezes você pega sem erguer, você já pega e roda o tronco. É verdade, faz essa rotação ainda pior, O movimento rotacional ainda pior. Olha, vou passar os contatos do Dr. Luiz Polon. É Polon, né? Polon, isso. Para você poder ter aí mais informações. No site dele tem também muitas ideias boas de como você simplesmente mudando algumas situações do seu cotidiano, você passar a ter mais saúde. Acesse lá www.drluispolon com 2 L's e N no final.com.br. Dr. Luiz, claro que volta ao Mulheres querendo sugerir aí um tema da ortopedia. Fique à vontade. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Sempre um bom estar aqui, viu? Olha, vou com a mama já e vamos falar já sobre os chás e ervas que podem